O José Otávio Pompeu, que era um dos integrantes dessa mesa, mandou dizer que não poderá vir. Não sei bem a causa, mas ele não virá. Então, nós temos duas psicanalistas aqui. Uma, Antônia, que é psicanalista, membro da Praxis Lacaniana, formação em escola. O título do trabalho dela é Reescrever a História. E a Liliane Brioche, psicanalista, membro da LP de Vitória, e o título do trabalho dela é Traços no Tempo. Então, podemos dar início. Bom, eu vou começar eu vou começar pela Antônia, só pela ordem alfabética. Só tem mulher aqui, né? Tá ótimo. Eu vou usar esse aqui. Tá esse bom. aqui funciona? Esse aqui funciona? Alô? Alô? Bom dia. Espera aí, acho que eu vou tirar isso daqui. Quer pegar o meu? Pode ser, não vai dar microfonia? Não, é só por... A única coisa é o meu... Alô? Alô? Esse está cortado. Alô? Alô? Tá bom, está funcionando. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Tereza e a Escola Lacaniana o convite e a possibilidade de estar aqui mais uma vez. Venho participando, com esse ano são 3 anos seguidos, e sempre aprendo muito. Pena que nem sempre eu posso vir os 3 dias, né? Mas, bom, então... o meu trabalho não passa de 15 minutos, eu vou me tomar só um tantinho mais de tempo, até porque temos aí uma brechinha, para poder comentar algumas coisas que eu achei muito importantes e que me causou tanto o tema desta ciranda, que é O Tempo Passa nas Artes e na Psicanálise, foi algo que me tocou, né? E em relação ao tema da mesa, desta mesa, que é escrever, civilizar no tempo. Eu não conseguia guardar o tema da mesa. Isso me escapava. E eu viajei em agosto, e isso volta e meia, mas qual é mesmo o tema da mesa? Eu digo assim, mas por que eu não estou? Eu estou de férias, e por que eu estou querendo me lembrar do tema da mesa, né? Bom, enfim, isso insistiu para mim. Até que, quando eu voltei, precisei me encontrar, né, com o tema da mesa e buscar um eixo de trabalho, né, entre outras coisas. Eu passei o título do trabalho como Reescrever a História, né, porque eu nem sabia que tinha que dar um título, né, quando me viu o Alexandre me pedindo, perguntando, mas eu acrescentei, ao escrever o trabalho, nesse título, eu acrescentei tempo e escrita. Então, o título é Reescrever a História, Tempo e Escrita. Ao me perguntar o que é civilizar no tempo, ou melhor, o que a escrita civiliza no tempo, este tema me deparou com a minha própria dificuldade de escrever, de colocar no papel as ideias que me parecem tão claras e assertivas. Mas o que me tranquilizava era que, se não conseguisse escrever, sempre poderia falar. Essa é uma questão que sempre me passa, uma dificuldade enorme de escrever, de pôr no papel, e uma inveja enorme de quem eu vejo que tem uma facilidade, né, de escrever quase que poeticamente, né? Alguns colegas da Escola Lacaniana, bastantes, né? Então, mas não é uma inveja ruim, não, é só que eu é uma inveja boa, tá, gente? Se é que isso existe, dizem que isso também não existe, né? Bom, quando falar, para mim, às vezes, é mais possível, mais fácil do que escrever. E, então, me deparei com a primeira pergunta, né? Se todos só falássemos e não tivéssemos o escrito mesmo, como faríamos sem o escrito de tantos autores que, através de seu texto, puderam nos deixar seu legado, como Camões, Shakespeare, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Hegel, Heidegger, Aristóteles e tantos outros. No nosso campo, no campo que nos compete, o da psicanálise, cito Freud e Lacan. Como seria mais pobre
o trabalho e a vida sem eles. Sabemos que o lugar da escrita como legado através do tempo é de importância ímpar. Bom, a convocatória desta ciranda nos remete a várias perguntas em relação ao tempo. E a primeira delas é: qual o sentido e a função do tempo? E em relação ao tema desta mesa, eu me perguntei: qual o sentido e a função da escrita e no que ela, a escrita, implica o tempo? Todo escrito implica a leitura. E numa dobradiça que a psicanálise coloca em jogo, podemos dizer que quando um sintoma pode ser lido, o que se lê é o que não cessa de se escrever. Coloca-se em jogo alguma coisa de outra ordem que a autoria. Isto foi o que Freud nos trouxe com a descoberta do inconsciente. Ler os sintomas da histérica, já que as palavras fazem corpo no inconsciente da histérica. E, com sua leitura, possibilita uma mudança na posição do sujeito em relação ao gozo. Gozo que, no lugar da perda, acarreta mudanças na economia libidinal do sujeito. Portanto, podemos dizer que o sujeito não só fala através de seus sintomas, mas também os sintomas escrevem. No Seminário 1, Lacan nos coloca a seguinte questão, que me parece muito atual, sempre atual. O que fazemos quando fazemos análise? Eu me ative, gente, à psicanálise, porque é onde eu posso um pouquinho melhor me situar. É por isso que eu digo que eu sempre aprendo muito quando venho na ciranda, em relação a outros autores, a escritores. O ano passado eu me aventurei um pouquinho mais em relação a Leonardo da Vinci. Esse ano eu me ative à psicanálise. Então, o que fazemos quando fazemos análise? Retomo esta questão porque penso que esta pergunta nos remete à experiência germinal de Freud, que trata da restituição da história do sujeito, que é o elemento essencial, constitutivo e estrutural do progresso analítico. Uma vez que uma análise só pode ser tomada em sua singularidade e numa dimensão que lhe é própria. Trata-se a cada vez da apreensão singular para cada sujeito. Por exemplo, um caso, ao ser relatado, nunca pode ser tomado em sua totalidade, uma vez que o que se passou, já passou. Não pode ser reproduzido integralmente, somente a partir de seus restos, de seus fragmentos. Tomá-lo em sua singularidade, em sua essência, tomar o fundamento, a dimensão própria da análise, não é sem tomar a reintegração pelo sujeito da sua história até seus últimos limites sensíveis. No entanto, o trabalho precisa ir numa direção, numa dimensão que ultrapassa a história e que, por isso mesmo, vai além dos limites do indivíduo. Vemos assim, por ultrapassar os limites da história, que há uma dificuldade para dizermos quando uma análise tem ou teve efetividade. Porque tem dificuldade, né? A dificuldade é exatamente essa de dizer se tem ou não, ou teve efetividade. Essa dificuldade também está na transmissão dos conceitos em seus dispositivos. Lacan nos lembra isso o tempo todo, a cada seminário. Na ficção, para apresentar um caso, enfim, em situações que tenham como objetivo verificar que a psicanálise existe e que tem uma efetividade. Ela existe, ela tem uma efetividade, no entanto, tem dificuldades aí, até mesmo para se poder dizer disso. À primeira vista, pode parecer que todo o acento é colocado no passado, mas não é o que, de fato, Freud nos transmite, pois, numa análise, a história não é o passado, na medida em que precisa ser historiado no presente.
Inicialmente, o caminho da restituição da história do sujeito toma a forma de uma procura da restituição do passado. Mas essa restituição é restituição de quê? Não seria a tentativa da restituição do que está perdido desde sempre, do objeto perdido? É em torno da restituição do passado, de algo faltoso, que vão se colocando as próprias questões que foram abertas pela descoberta freudiana e que não são nada menos do que as questões inabordadas na análise, ou seja, aquelas que dizem respeito às funções do tempo na realização do sujeito, uma vez que só a posteriori, só num depois, isso poderá ser tomado em conta. Esse tempo, na análise, implica a repetição, a compulsão à repetição, o retorno do reprimido, a pulsão e a transferência para dar conta das voltas necessárias às questões sintomáticas do sujeito. Nessa reconstrução, o sujeito fala dos seus sintomas, do que sofre, traz suas queixas, etc. É preciso fazer isso mesmo, esses sintomas, essas queixas, girar, de maneira que essa reconstrução tome valor para o sujeito, valor de verdade a partir da interrogação e queda de suas crenças, de suas identificações, ou seja, de como ele entendeu certas coisas no mundo e com elas vem se sustentando. Portanto, o sujeito em análise precisará fazer certos atravessamentos, certas passagens e poder se deparar com um ponto irredutível em sua análise, onde ali não dá mais para deslizar, escorregar, encobrir, escamotear. É seu deparamento com a castração, mas isso em várias voltas. Não é que se deparou com a castração uma vez e acabou. Não, isso são várias voltas em relação a esse deparamento, a esses pontos de impasse, né? E irredutíveis em termos da análise. Só assim, um paciente de análise se tornará analisante e chegará a verificar como, ao mesmo tempo que demanda a cura, resiste a abandonar seus sintomas. Ele quer se curar, mas ele não consegue. Isso não é da ordem do eu, tá? Isso é importante porque isso é da ordem do inconsciente. Aí onde o sujeito vai precisar tomar uma decisão, mas que não é da ordem do eu, né? Embora não seja sem o eu, né? Mas é nesse ponto onde o sujeito está atravessado aí por essas questões do inconsciente. É o sujeito aí dividido, que não coincide com a pessoa, com o indivíduo, embora esta pessoa sofra seus efeitos. É só neste nível que verificamos a eficácia, que podemos verificar a eficácia da prática analítica enquanto discursiva. Para situar estas diferenças, uma análise precisa de tempo, transferência e trabalho. Trabalho de construção significante em análise, ou seja, escrita e implicação deste que fala, levando em conta que é pela fala daquele que se trata e sua implicação no que diz que poderá ir fazendo as diferenças até onde o dizer possa ser contado de uma maneira que o implique a esse que fala em análise. Sabemos que o sujeito se constitui em relação ao lugar da linguagem, sob a forma primária do significante, em relação ao qual o sujeito precisa se situar e pelo qual é esperado desde já, desde sempre, onde o sujeito que ainda não existe num determinado nível precisa vir a se constituir na análise. O sujeito, portanto, só existirá a partir do significante, que é constitutivo em relação a ele e que o remete a uma anterioridade lógica.
Por isso, o significante não representa a si mesmo, ele representa o sujeito para outro significante. O sujeito se identifica na linguagem, mas somente para se perder nela como objeto. O que realiza em sua história não é o passado daquilo que foi, uma vez que ele já não é, nem tampouco o que tem sido naquilo que é, mas o que terá sido para aquilo em que se está transformando. Trata-se, portanto, de uma atualização da história do sujeito, uma vez que, para o inconsciente, o tempo não é cronológico. Portanto, o passado, o presente e o futuro não são lineares. Por isso, é só pela transferência que o sujeito poderá construir um passado para situar-se, não no sentido de uma origem, mas no sentido de situar-se em suas cadeias significantes. O analista tem aí uma responsabilidade toda vez que ele intervém pela fala, tendo em vista que ele precisará tomar em conta as ressonâncias da fala e seus efeitos significantes para a sua intervenção. Lacan nos diz que a fala é um dom da linguagem e que a linguagem não é imaterial, e sim um corpo sutil, mas é corpo. As palavras, assim, são tiradas de todas as imagens corporais que cativam ou cativaram o sujeito, a tal ponto que podem, por exemplo, engravidar a histérica. As próprias palavras podem sofrer lesões simbólicas e realizar os atos imaginários dos quais o paciente é o sujeito e sofre suas consequências. O tempo desempenha papel fundamental numa análise. O tempo para o sujeito do inconsciente não é cronológico, como já disse, e sim lógico. Por isso, não podemos dizer antecipadamente qual será o tempo de duração de uma análise, pois este só poderá ser tomado em conta a posteriori. Mas, desde já, podemos dizer que a duração de uma análise só pode ser antecipada para o sujeito como indefinida. Isso porque não podemos prever para o sujeito qual será seu tempo para compreender, uma vez que o inconsciente demanda tempo para se articular, onde as várias voltas para que o sujeito encontre um esgotamento das significações do acontecimento e possa tomar seus efeitos a cada volta em que se reestrutura, isto é, tantas reestruturações do acontecimento quantas se operem, quantas sejam necessárias e que só poderão ser verificadas a posteriori. É, portanto, pela certeza antecipada pelo sujeito no tempo para compreender que, pela pressa que precipita o momento de concluir e determina no outro a decisão que faz do próprio movimento do sujeito, erro ou verdade. É isso. Agora vamos passar ao trabalho da Liliane Brioche, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Vitória, Traços no Tempo. Bom dia. Está funcionando aqui? Não. Acho que eu é que não estou gerando. Alô? Obrigada, Tereza. Bem, a Lisete já adiantou, o título do trabalho é Traços do Tempo. Eu trago uma epígrafe que é a seguinte: que o inconsciente não conhece o tempo não significa que ele o renegue, mas que existe um sujeito do inconsciente que, não sendo como eu, exclusivamente determinado pela história, está em posição, quando siderado, de retornar a esse ponto do tempo anterior ao tempo histórico,
comparável à primeira casa onde começa o jogo. A partir desse ponto, do qual uma nova partida é possível, o sujeito pode parar de repetir para começar de outra forma. Esse é Alain de Defaio. Assistia eu um programa na TV quando a fala de um sujeito gritou aos meus ouvidos. O entrevistado, ele mesmo um entrevistador, relatava fazer a seguinte pergunta a todos aqueles que vieram ao seu programa. Fala um pouco da sua origem? Dizia que lhe causava espanto o fato de que uma pergunta tão curta, tão simples, pudesse provocar respostas tão diferentes. Enquanto alguns respondiam com o local de nascimento ou com alguma referência à classe social ou grupo étnico, havia outros que, para dizer de sua origem, falavam por um bom tempo sobre as histórias de suas gerações passadas, às vezes muito distantes. Assim, parti eu da questão da origem. Mas, assim como a linha do horizonte vai se deslocando à medida que caminhamos em sua direção, essa origem que eu buscava ia também se recompondo e relançando o movimento. Minha questão inicial acabou por deslocar-se, abrir-se e tomar direções diversas. Descobrindo inúmeros outros pontos, enveredei por um desses caminhos, os traços do tempo da origem, que tomei como ponto de partida de um trabalho que sei desde já será longo, tomará meu tempo por um bom tempo. Na experiência analítica, ainda que sob formas diferentes, o analista também dirige ao analisando perguntas como essa do entrevistador. Perguntas que lembram essa questão. Fala um pouco de você, fala um pouco de sua família, de onde você é. Me conta a sua história. É de se esperar que também o analista se surpreenda com a singularidade e a variedade de respostas provocadas por sua pergunta. Enquanto alguns sabem quase nada sobre sua origem e chegam no máximo aos nomes dos avós, muitas vezes nem isso, outros podem fazer relatos minuciosos e variados de histórias que remontam a várias gerações, chegando mesmo a atravessar oceanos. A viagem de alguns pela linha do tempo é longa e rica. Para outros, o trajeto é curto, rápido e pobre de detalhes. Termina logo ali, na próxima esquina, no máximo com dados e informações escassos da geração anterior. Não há uma resposta igual à outra, nem nas histórias contadas, nem na duração do relato. Me pergunto, quais os efeitos subjetivos de se realizar esse tipo de viagem em direção à origem? Quais perdas e quais ganhos podem surgir de uma viagem longa ou de uma viagem curta? Suponho que os elementos dessa história sirvam como pontos de vista, estadas temporárias durante a migração. Se a origem é essa ficção feita com os traços, de onde o sujeito pode se ver, quanto mais estrada construída nessa história familiar, maior distância entre o lugar onde o sujeito está e o ponto de onde se vê, seu ponto de vista. Esse aumento de perspectiva, esse alargamento do campo de visão, garantiria a ele algum distanciamento psíquico. Além disso, essa via simbolicamente construída permite que o sujeito ali transite para frente e para trás, para o futuro e para o passado, na estrada do tempo linear, nessa estrada da história. Freud, contudo, nos adverte das particularidades desse caminho. Ele diz: o acesso à região equidistante da fantasia e da realidade é permitido pelo consentimento universal da humanidade. E todo aquele que sofre privação espera obter dela alívio e consolo.
Entretanto, para aqueles que não são artistas, é muito limitada a produção de prazer que se deriva das fontes da fantasia. A crueldade de seus recalques os força a se contentarem com esses estéreis devaneios aos quais é permitido o acesso à consciência. Freud indica, assim, que essa estrada não oferece o mesmo prazer e encanto, nem tampouco se abre igualmente as mesmas possibilidades de novos usos para todos os seres. O caminho em análise há de ser duro, laborioso, caso o sujeito queira, ali, fazer arte com seus traços. Se existe um parentesco entre a pergunta feita pelo entrevistador e as perguntas lançadas pelo analista, o mesmo não se pode e nem se deve dizer dos efeitos decorrentes das falas que se seguem como resposta. Nos tempos da transferência, na série de encontros entre analisando e analista, série de repetições agidas pela ida do analisando ao consultório, em sua ação específica, as falas do sujeito produzem efeitos que o atingem no instante mesmo em que ocorrem, espalhando-se também por toda a sua vida no tempo presente, seu cotidiano, seu dia a dia fora do consultório. Além disso, atingem igualmente futuro e passado, com a mesma força e intensidade. Se os tempos da transferência são tempos de transposição e de transformação, é porque algo do que ali acontece cria, num mesmo movimento, as condições para a abertura do passado e a as condições para a abertura do futuro e você ri, né, Tereza? E a recomposição do passado na lógica do tempo reversivo. Como esse trabalho do tempo é feito de cortes e costuras, atravessados, desatados e reatados pela ponta da agulha que conduz o fio do desejo, como o desejo está ali presente, as falas em análise têm parentesco com os acontecimentos. Elas afetam o corpo, carreando consigo as marcas fixadas na origem. Teorizar esse tempo do filhote do homem, um tempo inaugural e mítico, se torna necessário para se compreender como surge o tempo no psiquismo, qual o seu modo de operação e quais são as particularidades que permitem tomar as fundações desse tempo de origem como fundamento da obra do tempo numa experiência analítica. Permite ainda revisitar a nascente de um dos mais ricos mananciais que abastecem a fonte divina e, ao mesmo tempo, miserável, onde a arte se banha fartamente. Nessas águas turbulentas e caudalosas, navegam à deriva os traços do tempo originário, primordial, mítico. Que a origem de todo ser humano é sempre precária é o que nos mostra com todas as letras a invenção freudiana. A entrada do filhote do homem no mundo, ainda que comemorada com festa e entusiasmo, não esconde sua prematuridade e o desamparo que daí resulta. O bebê humano depende totalmente de um outro que atenda às suas necessidades, variadas e imprevisíveis, num tempo em que a comunicação é ainda uma pura suposição, e seu material nada mais é do que o efeito de manifestações motoras descoordenadas, inevitáveis para o escoamento das cargas que o invadem constantemente, seja a partir dos estímulos externos, seja das excitações internas provenientes de suas necessidades. Para além disso, é necessário que este que dele se ocupa se volte para ele de modo desejante. A presença do desejo mostra-se, então, de saída, condição sine qua non para que os acontecimentos psíquicos tenham seu lugar, para que as experiências iniciais do bebê ganhem um caráter de fundação, marcando fundo no encontro, o real da carne.
Esse tempo de desamparo original, essa miséria humana, está para todos e deixa profundas marcas psíquicas, uma cicatriz que fixa sua morada no núcleo do psiquismo. Apesar de terem sido denominadas por Freud de experiências de satisfação, essas primeiras experiências devem ser entendidas como vivências de um impacto violento e traumático. Essa vivência deixa um rastro na carne, cria uma memória no real, que, a partir de então, clama por repetição disso que até então não existia. Esse é o tempo em que o pequeno bebê experimenta um intenso bombardeio dos estímulos do mundo externo. Contudo, é ainda maior a invasão das excitações internas, para as quais não há tela protetora alguma. Enquanto não se estabelece uma rede de marcas e facilitações capaz de mediar as relações com o mundo exterior, além de distribuir as excitações internas, mantendo-as dentro de um nível mais suportável, enquanto isso não acontece, o psiquismo se encontra completamente à mercê das quantidades de energia invasivas. Como disse Borges, o poeta, o tempo é uma dádiva que foi entregue a nós mortais para não termos que sofrer todo o gozo ao mesmo tempo. É somente quando surge uma malha de trilhamentos que se empresta à mediação com o mundo dos objetos e com as excitações endógenas, é somente aí que um intervalo se instala entre o eu e o mundo. Só então o futuro sujeito conhecerá o tempo, que nessa citação de Borges o livra da imediatez do gozo desenfreado, pois que com o suporte dos traços já marcados, a pressão pulsional é suportada para que o desejo seja sustentado. É nesses encontros acontecidos nos primórdios do futuro sujeito, nesse tempo mítico da origem, que os traços de percepção surgem. A força, a sobrevida dos traços, pode ser pensada pela via da quantidade, da intensidade, de sua economia, diria eu. Não tendo sofrido a transcrição que, nas palavras de Freud, se dá de tempos em tempos, eles persistem como energia não ligada, tampouco organizada ou submetida ao teste de realidade. Os traços de percepção, inconsciente real em Freud, são atemporais, fora do tempo, no sentido de que não permitem ordenamento, encadeamento. Todavia, sob outros aspectos, têm sim relação umbilical com o tempo, pois as marcas desse tempo inaugural ficam registradas de acordo com as leis vigentes no exato instante em que ocorreram, de acordo com simultaneidade, facilitações ou defesas presentes no instante mesmo do acontecimento que as gerou. Mais do que isso, os traços carregam seu próprio tempo por toda a futura linha do tempo, num funcionamento que Freud nomeia como fueros, o que significa dizer que, para sempre, estão sob o império da lei que os fundou. Dessa forma, sua presença num tempo posterior apresentará sempre um certo anacronismo. Esses traços preciosos, caros, brilhantes em estado bruto, que restam desse tempo mítico da origem, persistem desligados, porém bem acesos, vivos, energia livre à espera de ocasião para ganhar presença. Contudo, para que essa presença em atraso cave seu lugar nas cadeias simbólicas e se empreste ao uso, um modo específico de trabalho do tempo deve ocorrer sob determinadas condições. Os tempos da transferência podem produzir esses momentos onde o tempo que o sujeito conta, esse que é chamado de presente, encontra o tempo que não passa, em inúmeros cruzamentos absolutamente imprevisíveis. O presente, feito das repetições de encontros entre analisando e analista, encontra os elementos que estavam à espera de ocasião para se realizar,
segundo moldes de satisfação de um passado perdido, e terão que abrir as passagens para um futuro, um devir que permanece como um ponto de fuga na experiência analítica. No dispositivo analítico que acolhe os encontros dos diferentes tempos, um acontecimento psíquico pode, enfim, chegar, ainda que em atraso. Em um longo e árduo trabalho de análise, portanto, esses traços podem se enodar às cadeias simbólicas e abrir a origem a novas recomposições. Sobretudo, a cada vez que o novo entra na história, esse defasa toda a cadeia, e a origem se recompõe como um ponto zero fora da linha do tempo, relançando o movimento do desejo. Nesses encontros do tempo que não passa da origem com o tempo que passa, uma falha se revela, uma inadequação que constitui a brecha para o trabalho de criação pela via do desejo, seja para o analisando, seja para o artista. O artista seria aquele ser cuja constituição, segundo Freud, e aí eu cito Freud, provavelmente conta com uma intensa capacidade de sublimação e com determinado grau de frouxidão nos recalques para transitar em um caminho que conduz da fantasia de volta à realidade, ele diz, isto é, o caminho da arte. Essas características lhe franqueiam viajar entre diferentes tempos, recolhendo marcas para, no tempo presente, dar-lhes um suporte, um lugar na sua obra. As relíquias podem encontrar, enfim, um lugar. O desejo do artista é a força que realça e relança os traços, fazendo ressoar juntos o passado, o presente e o futuro. Eu não vivo do passado, o passado é que vive em mim. Isso quem nos diz é Paulinho da Viola, um verdadeiro lorde na cena musical. Talvez por isso mesmo seja ele capaz de tratar de maneira nobre seus próprios traços e também os daqueles que o precederam na história do samba, com a dignidade que merecem e como relíquias que de fato são, dando-lhes um lugar naquilo que lhe é mais caro, suas canções. É isso, gente. Como sempre, o tempo interfere aqui, né? Está ouvindo? Está dando para ouvir? Alô? Agora está ligado. Quer usar isso? Alô? Tá não. Não está. Alô? Alô? Não está. Não está, gente. Microfone. Pega esse aqui. Agora tá. Esse aqui tá. Esse aqui tá. Pronto. Alô? Pronto. Alô? Bom, gente, eu vou tentar fazer questões dos dois trabalhos, que eu acho que os dois trabalhos pontuam situações do tempo em análise da questão da formação de um analista, né? Eu recebi o trabalho da Antônia agora, né, Antônia? Então, eu vou me ater menos ao trabalho da Antônia e mais ao trabalho da Liliane, porque eu vou trazer uma questão que é sobre o percurso da análise e o tempo em análise, né? Bom, o Freud falou sobre a questão da repetição, da transferência, do retorno do recalcado, das várias voltas que o sujeito tem que dar em análise para poder
falar de algo indizível para o sujeito, que o tomava nos sintomas. Nessa história do Freud, ele começou a falar do tempo já com as histéricas, com a causalidade psíquica, né, nesse Nartaglis, que a Antônia pontuou, e a Liliane, da causalidade em 2 tempos, né, não só depois, né? Bom, primeiro eu queria... Depois o Freud falou também sobre o tempo na análise terminável e interminável, que ele fala sobre a questão do tempo em análise. E vocês duas, acho que colocam essas questões. Então, uma questão que eu quero colocar para a Antônia é sobre essa questão da análise terminável e interminável, que ela coloca que o sujeito em análise precisará fazer certos atravessamentos, certas passagens, e poder se deparar com um ponto irredutível em sua análise, onde ali não dá mais para deslizar, escorregar, encobrir, escamotear. É seu departamento com a castração. Eu queria te perguntar, Antônia, sobre, a partir da castração, o que o Lacan falou sobre o tempo em análise e sobre a construção em análise, porque o Lacan vai acrescentar, para além da castração, sobre uma questão lógica, né, do tempo em análise. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você colocou, no final, os 3 tempos, o tempo de ver, instante de compreender e tempo para concluir. Bom, o que foi? Para concluir, isso. Bom, desses tempos, desses 3 tempos. Para a Liliane, eu queria falar, que eu achei bem interessante, sobre que o Lacan fala nos fala que a transferência é uma relação essencialmente ligada ao tempo e ao manejo. Né? A transferência é uma relação que é ligada a essas 2 questões, né, importantes. E não tem a ver com o tempo do relógio, né? Não tem a ver com o tempo do sujeito. Como entender isso? Né? O que seria ter a ver com o tempo lógico? O que seria o tempo de uma sessão? Né? O corte? O que Lacan trouxe para se pensar sobre o tempo, o corte e a significação, para que o sujeito possa reconhecer esses traços que você marcou como traços tão brilhantes e importantes, mas que o sujeito não pode falar, né? Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Bom, e o resto eu deixo em aberto para o auditório aí. Bom, alô? Tá sem som aqui. Tá com som? Alô? Bom, Aqui. Alô, tá se ouvindo? Não? Deixa eu pegar esse. Alô? Agora tá. Então, eu agradeço pelas questões. Acho que eu não vou conseguir falar tudo que Lacan. Se eu conseguir falar um pouquinho, já vou ficar contente, mas agradeço a si mesmo a questão do que Lacan falou em relação ao tempo. Eu acho que a questão que pega muito bem, eu achei muito interessante, porque acho que os 2 trabalhos dialogam nesse sentido, em termos da questão do tempo e das questões de análise, né? E, como eu coloco no meu trabalho, quer dizer,
a questão da análise terminável e interminável, ela não pode ser definida a priori, né? Eu penso que só pode ser verificado a posteriori, né? Se houve final de análise, se não houve. Podemos pensar num término de análise no limite da rocha da castração, como Freud vai até o além do princípio do prazer, né? Onde ele se depara ali com a questão da rocha da castração. E o fim de análise, como Lacan vai nos propor, quer dizer, eu tomei um ponto mais inicial de Lacan, inclusive bastante situada também em relação ao Seminário 1 e à função e campo da linguagem, que ele inicia o Seminário 1 logo após função e campo da linguagem, quando ele rompe com a SPC, né? Com a sociedade da qual ele participava e funda a outra. E aí, essas questões do final de análise para Lacan e da questão da castração, não é que a castração ela vá deixar de estar em jogo até o final de análise. Eu penso que ela estará nas diferentes voltas até o final de análise, com diferenças, né? Porque... Sim, mas aí é o sujeito se deparando com a castração. Se isso entra... Né? A questão que eu coloco também é que, se isso entra, o que então faria uma diferença um final de análise ou os avanços em análise, vamos dizer assim, porque para chegar no final precisa dos passos anteriores. A gente não vai chegar, percorrer a estrada, o caminho, como a Liliana coloca, né? Sem fazer o percurso. Não dá para chegar antes, né? A gente até quer. Até tenta, vontade a gente tem, mas a gente sabe que isso não vai só pela vontade, embora a vontade seja importante, porque faz um ponto de insistência, onde o deparamento mesmo com a castração, com as dificuldades, com isso que implica o sujeito, implica cada um, a vontade é de desistir. Aí se resiste, se desiste ou não, ou se insiste. Isso é uma questão também com o tempo. E a questão já para o final de análise, para os seminários mais avançados, que aí Lacan vai trabalhar isso em termos do nó borromiano, que aí é uma outra, que está sempre no mesmo giro, mas com avanços, também discursivos em relação ao próprio, à própria castração, a como isso vai avançando discursivamente, né? Eu acho que entra numa questão que sai das significações, de um esgotamento das significações, né? Isso daria um outro trabalho, podemos pensá-lo para uma próxima vez, e de um esgotamento das significações, e onde entra, então, um outro giro, onde o sujeito possa vir, então, fazer com seu sintoma. Onde ele... Porque o sujeito sempre tenta... O que é isso que ele sempre tenta escrever? Ele insiste em escrever a relação sexual, que não existe, mas a tentativa é de que existe. E o que seria essa relação sexual? Porque ele vai terminar lá pela questão da tábua da sexuação e com o nó borromiano. Então, a relação sexual é essa tentativa sempre dos significantes de fazer cópula, de fazer completude, de voltar lá na origem, de tentar... Mas acontece que a psicanálise não vai por aí. Quer dizer, a questão é que, se você vai por aí, se está fazendo outra coisa, que não psicanálise. A psicanálise vai cortando exatamente com esse ponto da origem, que não tem como o sujeito dar conta disso, né? Não é sem ela, mas é que não se trata de chegar aí à origem. Então, nesse ponto, os significantes... Quanto mais se avança em relação à castração, e sempre deparado com isso, eles vão copulando menos, digamos assim, porque a cópula aí é dessa relação significante nas cadeias significantes do sujeito, e que tem a ver com a história do sujeito, ou seja, essas cadeias significantes, como elas estão para o sujeito. Em termos dos tempos, eu acho, do instante de ver, o tempo para compreender e o momento de concluir, isso se dá
também em vários momentos de uma análise, né? Algo que você vê, você precisa de um tempo, o sujeito precisa de um tempo para compreender, e em algum momento ele precisa também de uma precipitação pelo momento de concluir, né? E ali ele pode fazer a apreensão de algo que está em relação à sua história e aos significantes que o marcam, a essa trajetória dele, né? da história dele. Né? Então, eu deixo isso em aberto, que eu acho que não é para a gente fechar, mas para abrir a essa discussão e seguirmos com vocês. A pergunta é maravilhosa. Não sei se a minha resposta vai ser, né? Eu achei muito legal, assim, porque, quer dizer, na transferência, esse anacronismo que eu tratei como, quer dizer, ele não, o traço não tem como aparecer sem, de alguma forma, um desencontro, né? Um desencontro dos tempos. Uma falta de sentido. Isso, ele vem como um estranhamento. O que eu pensei foi o seguinte: por mais que o analista corte, né, corte para recortar o traço, né, por mais que faça corte para recortar, por mais que esse destacamento só possa se dar depois de muitas batidas, né, eu acho que, mesmo assim, o estranhamento por parte do sujeito permanece, porque é preciso um tempo para que isso seja reconhecido como dele, né? Para que isso possa ser tomado como tá, isso é meu, né? Agora eu posso usar isso como eu quiser ou puder, né? Ou as duas coisas. Escutar, né? Isso. Então, quer dizer, foi o que me ocorreu. Eu acho que é uma resposta tão simples para uma pergunta tão boa, mas é o que eu posso. Fala, Darlene. Aqui, ó. Isso. Não, agora está. Quando eu terminei de escrever meu texto, eu pensei numa coisa que falei, nossa, ficou de fora isso. Mas Entrou nesse. e eu vou dizer o que ficou de fora. O que ficou de fora. E que nos dois trabalhos, em algum momento, fez retornar, porque eu acho que ficou de fora também um pouco da ciranda. Sabe por quê? O tempo para o humano e o significante, porque Lacan tem uma frase que, desde que eu li a primeira vez, que me faz enigma. O significante nasce sob o fundo da morte. E que nos seminários de psicanálise e arte, que eu mencionei, nesse tempo que a Tereza estava proferindo, era que eu estava trabalhando isso no seminário 4 e fiz um monte de elucubrações a respeito disso. Assim, porque o significante nasce sob o fundo da morte, por quê? Justo quando um som foi capaz, uma sonoridade, foi capaz de representar alguma coisa que se perdeu. Então, uma primeira coisa que se coloca no lugar do morto, e esse traço é sonorizado e transmitido a um outro, capaz de representar essa coisa, as marcas na sepultura. Não é por acaso que se põe uma marca até hoje na sepultura. Então, tanto o significante, aí eu acrescento, e o tempo, porque aí no meu trabalho eu trouxe significante, o tempo é a marca do tempo, e só tem tempo quando há marcação. Quer dizer, o que está por trás da arte, do significante, do tempo, é a apreensão pelo homem, que é a própria inauguração do campo da linguagem e do campo humano, por excelência, é a apreensão da morte. Então, a morte é a senhora do tempo. Quer dizer, só quando o homem foi capaz de sacar, né, a passagem do tempo pela sua finitude, que ele é capaz de marcar o tempo, né? Porque o significante nasce aí. E o tempo cronológico também existe, a marcação do tempo está sendo marcada aqui, para a gente poder aproveitar as outras mesas. Obrigada a você.